Bom, pessoal, nesse tutorial a gente vai construir a estrutura de ossos desse personagem e essa estrutura vai mover os polígonos criados aqui. Então, para isso, eu tenho esse exemplo desse personagem só para mostrar mais ou menos o que acontece. Então, mexendo os ossos, eu acabo mexendo em toda a estrutura de polígonos do personagem. Para isso, eu vou utilizar um modelo pronto de personagem. E a primeira coisa que eu tenho que saber é, para criar ossos, a gente evita a vista de perspectiva. A gente sempre procura uma vista ortográfica. Por que ortográfica? Porque mexendo em ortográfica, eu acabo sempre colocando os ossos em dois eixos. Ou YZ, ou YX, ou ZX. No caso, eu vou escolher a vista de front para pegar o personagem de frente e colocar ossos. Antes de mais nada, eu vou habilitar alguns botõezinhos, desabilitar o grid para não precisar enxergar essa grade e vou desabilitar esse menu aqui de wireframe, que quando o personagem não estiver selecionado, não vai aparecer a grade, que nesse momento não nos interessa. Bom, aqui em cima, nesses menus de opções do Maya, eu vou escolher a opção Animation, que é a opção que vai nos habilitar todos os menus superiores destinados à animação. Para isso eu vou escolher Skeleton Joint. Joint é a ferramenta que vai nos ajudar a colocar ossos em Maya. O que eu tenho que saber sobre joints? Existe um menuzinho chamado X-Ray, ou raio-x. No momento que ele está inativo, eu posso colocar ossos e eles só vão aparecer quando eles estiverem fora do personagem na parte da frente. Se eles estiverem dentro ou atrás, eles não vão aparecer. Habilitando o botão X-Ray, eles vão aparecer tanto dentro, quanto fora, quanto na frente, quanto atrás. O que mais? Sobre joints, vou dar um clique, outro clique, outro clique, outro e finalizo com o botão direito. Ou um clique normal e escolho qualquer ferramenta que também finaliza. É importante saber que cada joint que eu seleciono, ele vai mover a si mesmo e a cadeia de ossos que está embaixo. No caso, se eu pegar esse joint aqui, ele vai mover os que estão abaixo dele. Esse aqui, ele move os que estão abaixo dele. Se eu pegar o primeiro, naturalmente ele mexe todos. Então o primeiro osso que eu crio, ele vai mexer toda a cadeia de ossos que está abaixo. Sabendo disso, eu vou vir aqui na opção Skeleton Joints e vou começar a criar ossos em todo o meu personagem. Vou começar então aqui pelo osso da bacia. Nós vamos fazer pernas, depois coluna, cabeça junto, braço separado. Então, osso da bacia, mais um clique osso do joelho, um cliquezinho para fazer o osso do pé. E como o pé está para frente, eu vou fazer ele de lado, depois eu mudo ele girando para frente. Vou dar um cliquezinho para fazer o pé até aqui e outro cliquezinho para fazer a ponta dos dedos. Como eu sei que é o último osso, eu já clico com o botão direito. Uma coisa sobre tamanho de ossos. Para mudar o tamanho dos ossos, aumentando ou diminuindo, eu posso vir no menu Attribute Editor, seleciono o joint que me interessa e mudo o tamanho dele aqui em raio, aumentando ele, por exemplo, botar 9, ou posso botar menor, vou botar 1. Então eu posso escolher o tamanho do osso por aqui. Outra maneira de escolher o tamanho do osso é vir no menu Window, Settings and Preference. Aqui dentro eu vou escolher, dentro de Kinematic, Joint Size, onde eu posso aumentar ou diminuir toda a cadeia de ossos que aparece no meu trabalho. O Attribute Editor eu mexo em osso por osso e aqui eu mexo em todos. Bom, seguindo, fiz uma perna, a outra perna depois eu posso duplicar. É muito conveniente que nesse momento eu abra esse menuzinho aqui, o Layer Editor, e para me organizar bem eu coloque nome em cada osso. Não precisa colocar, mas ajuda bastante. Seleciono o primeiro dos ossos e aqui em cima nessa opção onde aparece Joint 1, que, lembrando, o joint é a bolinha. O risco que leva de um joint para o outro, ele é apenas uma direção. Ele dá a direção do osso principal para o osso secundário, mas o que importa é a bolinha. Então, ao invés de joint 1, eu vou começar chamando com D de direita, underline, bacia.
o segundo osso, que eu posso, dando um Enter, apertar a setinha do teclado para baixo, ou simplesmente clicar sobre ele, eu vou chamar de D, de perna direita, né? Underline joelho. Dando um Enter para baixo, D, underline pé. Mais outro chamado D, underline dedo. E um último chamado D, underline dedo final. Tenho toda a estrutura da perna criada. Depois a gente vai duplicar quando fizer os braços também. Aproveitando, eu vou criar a estrutura de braços dentro de Skeleton Joints de novo. Vou começar então criando o osso do ombro. Um clique até onde vai começar o braço. Esse cliquezinho aqui, bem no cotovelo, onde vai começar o antebraço. E pulso. Eu vou criar os outros ossos na vista de topo, então eu vou girar aqui para enxergar eles de cima. Ele está um pouquinho fora de esquadro, a gente vai acertar. Vou puxar esse ossinho um pouquinho para frente. Os de baixo eu já movo, esses ossos aqui são da perna. E é muito importante quando criar ossos, para organizar bem o movimento, é separar o osso do pulso do osso da mão. Então eu vou pegar dentro do Skeleton Joint de novo. Eu tenho aqui ombro, esse osso começa o braço, esse osso começa o antebraço, pulso. Então eu dou um cliquezinho aqui para continuar. Um osso para a mão e mais um osso onde vão distribuir os dedos. Então, um para cá e dedão. Aí vai depender de quantos dedos o meu personagem vai ter. Mas eu posso criar 1 ou 2 ossos por dedo. Se for um ser humano em formato real, vai ter mais ossos. Vou de novo na opção Joints. E aí depende de quantos ossos ele vai ter. Nesse caso, o meu é uma mão única, não tem ossos separados, não tem dedos separados, mas eu poderia ir criando ossos assim, ó. E dependendo da quantidade, da estrutura de ossos, eu poderia simplesmente criando, ó, dedo médio, dedo anelar, e assim por diante, até formar toda a estrutura. No caso aqui, não é necessário tanto osso nesse personagem. Depois eu faço um tutorial destinado só a fazer o rigging da mão. Então aqui eu vou criar um ossinho único que vai controlar a mão. Bom, tenho a cadeia da mão completa, vou voltar para a vista de front. Agora eu vou criar dentro de Skeleton Joints de novo os ossos da coluna. É importante quando a gente cria um personagem sempre saber qual é o ponto central, o que a gente chama de root. Root é o osso que vai fazer todo o movimento do restante do personagem. Depende do personagem, o root muda de lugar. Num ser humano, a gente costuma colocar o root um pouquinho abaixo do quadril. Por quê? Porque é um local onde não vai ter ninguém que mexe. Não vai envelopar ninguém. O root, ele precisa estar no local onde vai mexer em todos os ossos do personagem. Então a gente escolhe aqui fora, justamente porque o quadril é o local que tem mais movimento no corpo. Então esse ossinho aqui vai ser o root. Por sinal, eu vou criar esses ossos aqui olhando a vista de lado do personagem. Vou refazer. Antes de tudo eu vou puxar toda essa cadeia de ossos aqui para frente. Já ajeito os ossos da perna. Vamos de novo, Skeleton Joint. Vou criar o osso root aqui, que é um osso que não vai envelopar ninguém. Quantos ossos na coluna? Depende de quanto o personagem vai se mexer, de quão elástico ele vai ser. Então, eu acho que ele vai dobrar até a barriga aqui, até o início das costelas, peito, pescoço, início do pescoço, fim aqui do pescoço. Por um errinho de placa de vídeo que está aparecendo a estrutura interna do personagem, mas ele não é assim, ele é fechado. Início do pescoço, mais um ossinho até o fim dele aqui. E vou colocar o osso da mandíbula do personagem. Bom, para isso eu preciso fazer um ajuste aqui. Esse osso acabou ficando muito embaixo, o fim do pescoço.
Como que eu mexo esse osso e puxo para cima? Se eu puxar ele, ele acaba puxando o osso da cabeça para cima. Então, para mexer esse osso de lugar, eu aperto a tecla Insert no PC. Ou, se for no Mac, o botão FN e para trás. Insert. Quando eu mexo com Insert, ele não movimenta os outros ossos, movimenta somente esse. Insert, ele para. Skeleton, Joint, e vou colocar o osso do maxilar e o osso final, movimentação do queixo da mandíbula. Ajustes finais, então, vou modificar o osso da perna, arrumando direitinho, e na vista de perspectiva, eu vou ajeitar estes ossos colocando para frente. O que eu sugiro? Não é muito adequado a gente girar ossos assim. O ideal para isso é movimentar osso por osso, marcando Insert, ou no Mac FN para trás. Selecionei o ossinho, Insert, eu acabo modificando o osso sem mexer no resto da estrutura. Claro que quando a gente mexe na vista de perspectiva, como eu estou fazendo, tem que ter um certo cuidado, a vista de perspectiva engana muito. Poderias fazer isso por uma ortográfica, muito mais bem visto. Diga-se de passagem. E feito. Vou colocar o osso central aqui que ficou fora do personagem, vou colocar dentro dele. E para finalizar esse processo, eu vou fazer um reflection, levando toda essa cadeia de ossos para o outro lado. Cabe também colocar os nomes certinhos dos ossos. Então, vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, que eu vou colocar todos os nomes dos ossos aqui. Então, vou começar com ombro, antebraço, braço, mas lembrando, toda essa cadeia de ossos aqui, ele vai se chamar D, porque vem de direita, D alguma coisa. Bom, voltando da pausa, eu consegui colocar o nome em cada um dos ossos do braço. Esse aqui então eu chamei de D ombro, D braço, D antebraço, D pulso, D mão, D polegar, polegar 2, polegar 3. Sempre o D de direita. Esse aqui se chama dedo 1, dedo 2. Mesmo processo eu vou fazer na coluna do personagem. Obviamente eu não vou colocar D aqui porque não tem cabimento, não é direita nem esquerda, ele é centro. E vou fazer uma duplicação desses ossos. Como que eu duplico? Ctrl C, Ctrl V? Não. Nesse caso eu vou usar um menuzinho melhor. Para isso eu vou usar o Skeleton, Mirror Joint. Vou habilitar o botãozinho que fica à direita do Mirror aqui, super importante nesse caso, vão abrir as opções. Primeira coisa que eu tenho aqui é XY, YZ ou XZ. A gente vai escolher de acordo com a posição que está o meu personagem. E aqui embaixo tem o Search Replace. O que é isso? Como eu renomeei toda a cadeia de ossos, eu posso, quando colocar os novos ossos, já colocar aqui o novo nome que ele vai ter. Então, no caso, ele vai procurar por E, por D de direita, underline, e vai trocar por E de esquerda, underline. Sempre que aparecer um osso D alguma coisa, ele vai trocar por E alguma coisa. Bom, eu vou deixar XY, vou dar um apply. E ele girou o osso no seu eixo. Para que eu vou fazer com os dois ao mesmo tempo. Em XY. Apply. E não está fazendo com os dois, então vou fazer individualmente com uma cadeia de ossos. Colocou aqui. Agora vamos para outra. E automaticamente esse osso chamava D bacia. Esse já se chamou E de esquerda bacia. Esse E ombro, E braço, E antebraço. Bom, só o que falta fazer nesse momento são as ligações entre os ossos. Mas eu não vou fazer a ligação nesse momento, porque para colocar os constraints, que são uma espécie de tendões, é melhor fazer isso com um objeto separado. A gente continua isso no próximo tutorial.